Sejam bem-vindos ao podcast Códigos do Topo, podcast que vem trazendo pessoas que têm se destacado no mercado da saúde. E hoje eu estou com uma pessoa aqui mega especial, uma pessoa super dedicada na sua profissão. Tem 2 clínicas, uma super empresária da região de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e vem fazendo um trabalho maravilhoso e vai trazer boas histórias aqui para todos vocês. Então, quero ter a honra de chamar aqui a doutora Giana Zaffari Frei. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui, Samuel, te agradeço pelo convite e vamos lá, né, esperamos trazer muitas histórias aí importantes de empreendedorismo, engraçadas, enfim. É isso aí, eu tenho certeza que tem muitas histórias, já conheço algumas, depois eu vou contar para vocês um pouco. Nós tivemos uma trajetória, um tempo juntos como mentor e mentorada, né, um movimento que nós fizemos nas tuas clínicas, mas eu queria saber lá no início, né, eu sei que tu é uma pessoa que já andou muito aí como empreendedora, mas como que as coisas aconteceram para ti para decidir simplesmente ter clínicas, né? Tu que é médica, né? Mas teve algum momento que falou, não, eu quero ter clínicas. Como que as coisas aconteceram? Então, bom, eu sou médica, então, né, formada há 23 anos. Hoje já tenho clínica, a clínica de Novo Hamburgo está fazendo 18 anos esse ano, né? Então já vem uma trajetória aí bem importante. E a de Porto Alegre vai fazer 15 anos, vai debutar esse ano. Então, eu comecei já a focar na área da estética desde que eu me formei, né? Eu venho na minha graduação sempre pensando na área da cirurgia plástica. Realmente eu tenho a ideia sempre, tive a ideia sempre de trabalhar com estética e achar, para mim, a parte facial sempre foi muito importante. E logo que eu me formei, veio a medicina estética, né, que era uma área focada, então, em procedimentos menores, não cirúrgicos, né, ou pequenas cirurgias, focado em tratamentos estéticos. E é isso que eu quero. Então, fui para a área da medicina estética, né, que na época tinha pós-graduação, que era aqui na PUC até, inclusive. E depois, aí fiz a dermatologia, porque eu entendi que a dermatologia era importante, né, para a questão de quem trabalhava com estética, porque estava tudo muito próximo e os pacientes às vezes precisavam de alguns aconselhamentos e alguns tratamentos nessa área também. Acabei fazendo, então, a pós-graduação em dermato. E comecei a trabalhar, fui morar na Espanha um tempo, conheci algumas clínicas, que foi muito importante, né? Eu acho que no começo foi muito importante essa trajetória fora do país, porque eu pude entrar dentro de algumas clínicas sem segredos, digamos assim, porque eles sabiam que eu não seria concorrente, né? Era uma menina jovem de 25 anos e de outro país. Então eu fiquei dentro de algumas clínicas lá e comecei a ver a questão de como funcionava essa questão da gestão, o funcionamento, porque aplicar os tratamentos, né, às vezes não é o mais difícil, né? O mais difícil é todo o resto fora da aplicação de tratamentos. Então, voltei para o Brasil e comecei a pensar em ter uma clínica. E como eu comecei a atender em Novo Hamburgo, já tinha alguns pacientes, enfim, tudo conspirou para que eu montasse essa clínica, então, em Novo Hamburgo, né? Porque todo mundo me pergunta por que montei em Novo Hamburgo, né? Eu não sou de Novo Hamburgo, sou de Erechim, de outra cidade do interior, e moro em Porto Alegre. E por que montar a clínica em Novo Hamburgo, que foi a primeira? Então foi porque eu realmente tinha começado a atender em Novo Hamburgo, numa outra clínica, e nesse momento eu já tinha pacientes, já estava mais conhecida, já tinha trabalhado um pouco de marketing lá. Eu disse, não, é Novo Hamburgo que eu vou montar a minha clínica, e foi o estalo, e eu me encorajei para montar a primeira clínica. Maravilha. Hoje tu já tem nas 2 clínicas, a gente vai falar sobre a clínica de Porto Alegre também, mas quantos colaboradores vocês têm hoje já? Entre as 2 clínicas, aproximadamente 12 colaboradores, mais ou menos. Ótimo. Então, a gente sempre aprende muito, obviamente, com os acertos de quem empreende, mas a gente aprende muito com os erros também. Então, quando as pessoas me contratam, né, como mentor, como consultor de clínicas, eu falo muito sobre os erros que eu cometi. Eu falo, cara, isso aqui não faz, que vai dar problema, tu vai perder dinheiro, tu vai perder sono, não faz isso. Teve algum erro, né, já querendo saber o que é importante aqui. Teve algum erro que tu fala, que para todo mundo falar, isso aqui, se eu não tivesse feito, teria sido muito bom para mim? Então, diversos erros, né? E a gente aprende mais com o erro do que com o acerto, com Verdade. certeza. E o bom é que a gente aprende com os erros dos outros. Então, tem alguns que a gente pode, né, se pensar, não, aquele lá fez isso, não deu certo, vou me equilibrando. Mas tive diversos erros, sigo errando, né? Sigo errando.
Mas eu acho que o importante, assim, uma das coisas bem importantes foi a questão de conseguir delegar as coisas, né? Inicialmente, a gente tem a empresa como sendo uma família, todo mundo é amigo, né? A gente lida com as pessoas sem aquele posicionamento de delegar, de poder mandar, ó, fulana, faz isso para mim, e a gente fica com uma sensação, não, mas como é que eu vou mandar nela? Né? Então, eu acho que esse primeiro momento, assim, de delegar e se posicionar como uma gestora, como, né, uma coordenadora, é muito difícil. Né? E a questão também de aprender a dizer não. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade até hoje. Né? Mas é porque tu é uma pessoa de bom coração, por isso. E as meninas que trabalham comigo sabem, então eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não. Aprendi, né? Então, assim, as coisas mais complicadas, né, que talvez me colocariam em enrascadas maiores, hoje eu consigo dizer não. Mas antigamente eu não sabia dizer não, e eu acho que isso também me trouxe alguns problemas, né, iniciais na empresa. Sabe que eu tenho vários mentorados, né, no Brasil todo que são médicos. Né? Uma das especialidades que mais eu tenho mentorados, felizmente, porque é um público realmente dedicado, público que realmente é inteligente, que gosta de colocar as coisas em prática, está crescendo muito, né? E que não sabe administrar seu negócio. Que não sabe. Às vezes é muito talentoso na sua especialidade, mas quando fala de negócio tem uma dificuldade enorme. Por quê? Acabou não tendo nada sobre isso na faculdade, os pais muitas vezes não eram empresários, não eram empreendedores, não acabava que a pessoa não tem, né, um entendimento sobre o negócio, que são coisas bem diferentes. Mas o que eu falo sobre essa questão de liderar as pessoas na hora de delegar, delegar e liderar, né, é algo realmente que com o crescimento ele vai se tornando cada vez mais necessário. Porque quando tem uma clínica é uma coisa, mas quando tu tem duas, tu já precisa delegar melhor. E não é delargar, né? Que a gente fala assim, delargar, né? Tu simplesmente largar a bomba na mão da pessoa, mas sim delegar de forma estratégica, que a pessoa vai realmente conseguir colocar aquilo em prática e vai te tirar um fardo das costas, né? Sem que tu precise, né, tá acompanhando a todo tempo. Mas eu sempre falo para minhas equipes uma coisa que é importante e que isso, sem dúvida nenhuma, é um dos códigos do topo. Porque, até lembrando sempre isso, né? Por que códigos do topo, né? Porque eu trago pessoas aqui que realmente já conquistaram coisas importantes, né? Não precisa ser uma pessoa que tem já 1000 clínicas, mas às vezes ela já tem 2 clínicas e já tem vários ensinamentos, vários códigos que ela aprendeu ao longo do tempo. E também é o objeto do meu livro. Eu estou escrevendo um livro com o mesmo título, com o mesmo nome, né? E que eu acredito que aí até o meio do ano espero que esse livro esteja lançado. Mas um dos códigos do topo que eu sempre falo, pessoal, é que quando tu lidera, quando tu é uma pessoa que tem equipe, tu tem que pensar em 2 coisas. Tu tem que ser um líder justo, é a primeira coisa. E outro ponto importante é, tu precisa ser duro com os números, duro com os fatos que estão acontecendo no negócio, com isso tu vai ser duro. Mas nada te impede de ser gentil com as pessoas, ser bom com as pessoas. Isso não significa ser amigo das pessoas da equipe. Né? Obviamente a gente tem um carinho muito grande por várias pessoas da equipe, às vezes tem pessoas que a gente tem uma maior proximidade, né? Mas a gente precisa sempre buscar essa separação. E essa é uma dificuldade não só de quem é médico, mas de qualquer tipo de especialidade, qualquer tipo de pessoa que tem negócio, isso ao longo do tempo a gente vai aprendendo. Mas então é ser duro com os números, ser duro com os fatos, para que tu possa não ter emoção naquilo, tu conseguir enxergar realmente a racionalidade naquele número. Ok, mas por trás desse número tem uma pessoa. Ok, daí tu vai ser gentil com essa pessoa, independente realmente, né, das coisas que estão acontecendo ali nos fatos e números. Então, quando a gente tem um entendimento sobre isso, e hoje eu tenho 200 colaboradores, tenho que pensar dessa forma, porque senão a gente não consegue fazer as coisas andar. Eu preciso realmente delegar. Eu preciso pensar realmente na liderança das pessoas para desenvolver as pessoas e entender uma coisa importante também, que é a liderança nos permite entender que as pessoas elas têm jeitos e formas de fazer que não necessariamente são as formas que nós fazemos. Então, às vezes, para te chegar, né, do Rio Grande do Sul para São Paulo, tu tem várias formas para chegar. Tu pode chegar de avião, tu pode chegar de carro, tu pode ir de caminhão, de qualquer jeito, né? Mas existem pessoas que vão escolher um outro tipo de formato para chegar, de jeito de chegar, né? E é exatamente isso nos negócios. Então, eu tenho também me desprendido ao longo do tempo, na hora de delegar, saber que às vezes o meu jeito não é o melhor. Não é o melhor. Ou eu posso chegar no mesmo lugar de outras formas. E isso aí é bem libertador. Né? Eu continuo achando que o meu jeito normalmente é o melhor. Ai, eu também. É isso aí.
É isso aí, continuo, mas entendendo também que as pessoas conseguem fazer e a gente tem crescido muito ao longo do tempo desse jeito, né? Então, te entendo realmente, né? A liderança é uma constante, realmente é uma constante... é um constante aprendizado, né, contínuo para a gente, é um desafio também, porque a gente lida com pessoas. Né? E quando a gente fala de pessoas, não é muito simples, ainda mais as coisas como na velocidade que estão crescendo. Né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, um crescimento muito grande dos negócios em que o dono ele consegue se afastar um pouco da operação. E hoje tu tem, dentro da tua realidade, tu tem um pouco isso. Tu atende muito, mas tu tem pessoas que atendem para ti. Hoje, dentro do teu negócio, além, tu poderia falar um pouco sobre quais as áreas que tu atende, né, os tipos de tratamento que tu faz, mas quais os tipos de tratamento que outras pessoas fazem que não são contigo? Então, me identifiquei eu também dessas... Tudo isso que tu falou, Samuel, eram as minhas. Hoje também continuam sendo, né, as dificuldades e, enfim. Bom, hoje hoje não, mas, né, há muito tempo eu comecei a entender que quem vai sozinho, como é que é? Quem vai sozinho vai mais... Não vai tão longe. Não vai tão longe, mas quem tem mais pessoas vai mais longe, né? É isso aí. Vai mais rápido. Quem vai sozinho vai mais rápido e quem vai acompanhado vai mais longe. Então, eu comecei a ter braços dentro da minha clínica para poder escalar o atendimento, né? Eu entendi que eu tenho 24 horas no meu dia e eu tenho meus 2 bracinhos que eu posso atender dentro desse tempo. Chegou um momento que a gente não consegue mais aumentar o atendimento, né? Isso começaria a prejudicar a qualidade, enfim, relacionamento com o paciente, né? Então, e também cansaço, Claro. enfim, né? A gente não vai ser sempre que a gente vai ter 20 e poucos anos, né? A gente começa a cansar. Até com os procedimentos parece, né? Até com os procedimentos parece. A gente vai lutando, né? A gente vai se enganando, por fora, só por fora. Então, eu comecei a ter outras pessoas para poder fazer alguns procedimentos que seriam mais simples, que teriam protocolos mais fechados, né? Ó, esse protocolo é assim, vai ser feito assim, ou que eu só vou lá, eu digo, programa a máquina desta forma, a tecnologia, o equipamento, e aplica, né, o tratamento. Então, eu comecei a entender que esses outros braços eram muito importantes. E hoje, então, a gente tem dentro da clínica fisioterapeutas, esteticistas, né, outra médica, que fazem esses procedimentos, né, também para agregar aos serviços. Perfeito. Ótimo, isso é algo realmente que tu consegue escalar sem depender de ti, né? Mas eu tenho certeza que muitas pacientes querem a doutora Giana porque ela é excelente como médica também. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, de quem tem clínica, né, e que é muito competente como profissional, mas eu sei que tu tá olhando para isso, para que tu dê uma experiência cada vez melhor para os pacientes, para que tu realmente traga diferenciais para tua clínica, né? E a tua clínica eu já fui várias vezes, né? Felizmente já fui várias vezes. É uma clínica muito bonita, muito bem organizada. Eu adoro lá a equipe toda, até a equipe vai assistir depois. Gosto muito de todas vocês aí. Mas eu sei que tu buscou fazer um lugar que ele não fosse comum, assim como todas as clínicas, né? Eu sei que tu valoriza muito, né, essa questão visual, a questão de diferencial. Hoje, quando tu olha para tua clínica, eu conheço os diferenciais, mas o que tu diz que hoje não? Realmente os nossos diferenciais são esses. Hoje, assim, a clínica nova em Porto Alegre hoje vai fazer 5 anos, né? Quando eu montei ela, eu vim com um conceito de futuro, de tecnologia, de a pessoa entender que ali a gente está sempre buscando o que há de mais moderno, né, de inovador, né, na área da estética, porque é uma área, na verdade, que cada dia tem mudanças. Então, a gente ter esse conceito de inovador, de futuro, já teria, então, a pessoa entra ali, já entende que a gente está sempre buscando o melhor, né, e o mais moderno para esse paciente. Então, hoje, a gente tem assim, esse conceito na parte, né, decorativa da clínica, mas o que eu entendo é que o mais importante é ser sincero, assim, a questão
da sinceridade com o paciente e, assim, honestidade também, né? Não ficar vendendo tratamentos que eu acho que não vão fazer sentido para aquele paciente, né? Então, hoje, um paciente chega para fazer um tratamento comigo, eu vou indicar exatamente o que eu acredito que funcionaria para ele. Muitas vezes acontece deles chegarem, eu quero fazer tal procedimento. E eu vou dizer, não, esse procedimento não é para ti. Por esse motivo. Então, a gente também trabalha um pouco com essa parte da educação do paciente. Ele tem que entender como funcionam os tratamentos para ele poder entender por que aquele tratamento funciona ou não funciona para ele, né? Então, a gente tem essa ideia de ser bem transparente, né? Então, a gente às vezes tem também promoções, não promoções, mas assim, tem destaques do mês com alguns tratamentos e várias vezes os pacientes me perguntam, quero comprar o teu destaque. Não, esse não é para ti, né? Não é indicado. Então, essa transparência que a gente tem e essa, enfim, essa conduta, eu acho que a gente fez com que os pacientes ficassem muito fiéis ao longo de todo esse tempo, sabendo que eles não estariam sendo teoricamente enganados, Sim. né? Mas Acontece muito no mercado de estética, existe muita enganação e muito charlatão, né? Tem pouca Exato. gente aí pouca gente não, vamos reformular aqui. Não tem muitas pessoas que têm essa entendimento claro dos teus valores pessoais no negócio, né? E é uma das coisas que, quando a gente trabalhou junto ali, né, fazendo a mentoria na tua clínica, uma das coisas principais que a gente olha quando a gente inicia uma mentoria com um negócio, eu ao menos, eu valorizo muito isso, é olhar primeiramente para missão, visão e valores. Primeiro, para que eu possa entender onde eu estou pisando, né? E entender como é o entendimento desse empresário. E aí eu me lembro exatamente, eu estava resgatando ali os nossos materiais, né? Um dos valores principais para vocês é justamente o valor da honestidade. Né? E quando tem claramente o valor de honestidade dentro do teu negócio, tu consegue mostrar isso para o paciente, ele enxerga isso no teu negócio, isso é muito bom, porque ele entende que não é um negócio mercantil somente, sim é um negócio que está olhando para ele de forma empática, de forma honesta e está dizendo, cara, isso aqui vai ser bom para ti, isso, a maior fidelização vem daí. Porque tem muita gente que empurra um monte de tratamento e aí não fica bom, dá problema, a pessoa fica insatisfeita e uma pessoa insatisfeita, isso é outra coisa importante para quem só pensa em vender, né? Uma pessoa insatisfeita, ela vai te queimar com muita gente. Uma pessoa satisfeita, ela talvez vai te indicar aí para uma amiga, para um parente, alguém. Mas a pessoa insatisfeita realmente é a pessoa que vai te queimar. E aí não é sustentável a longo prazo. Por isso que tu já tem 23 anos, falou, né? 23 anos de formada 23. E de clínica 18. Excelente. Então isso aí com certeza é um dos motivos. Mas, certamente, nesse tempo todo, tiveram vários casos que te marcaram, né? De pacientes que tiveram algum resultado, alguma história, alguma coisa que aconteceu. Teve alguma história que realmente te marcou e que tu sempre lembra com carinho ou algum outro sentimento ao longo desse tempo? Então, eu tenho um caso, que é o caso que me marcou assim, ao longo de toda a minha carreira. Graças a Deus, eu sempre digo assim que eu não tive grandes complicações, né, de tratamentos. E não quer dizer que eu não erro, né, porque ou mesmo acertando, às vezes existem complicações, né, que são inevitáveis, e a gente hoje costuma dizer que só não erra quem não faz, né? Então, quem só não tem complicação quem não faz. Então, eu tenho hoje uma carreira longa com muitos pacientes, então algumas complicações a gente acaba tendo e a gente não agrada todo mundo, né? Então, tem alguns pacientes às vezes que não gostam, enfim, de mim, né? E vão procurar outro profissional. Mas tem um caso que me marcou, que foi em 2012, sei até o ano. Eu tenho a foto lá, tenho a foto no meu celular ainda. É uma paciente que veio para fazer uma aplicação pela primeira vez de toxina botulínica e que ela teve uma reação alérgica muito grande. Né? Uma paciente que teve uma reação e a gente teve que levar para emergência. Nossa. E eu me lembro que depois disso eu fui eu trabalhei, a clínica de Novo Hamburgo era no centro clínico ao lado do hospital, né? Então a gente encaminhou, veio a emergência de cadeira de rodas, levou ela para lá porque ela estava tonta, com hipotensão, né? A pressão baixa, enfim. E ela ficou sendo medicada, eu fui para a emergência depois, eu me lembro que eu organizei que ela morava sozinha, para alguém ficar com ela, eu disse, vou te levar em casa, enfim, ela era uma senhora que era sozinha. E de madrugada, me lembro que ela me mandou mensagem que ela estava pior. Aí, então, enfim, foi para emergência novamente. Uma situação que é uma reação
alérgica, né? Não independente de mim ou do que foi, né? Do que Sim, foi tu feito. foi premiada. Foi premiada. E eu me lembro que depois disso aconteceram várias situações. Ela acabou perdendo uma viagem, eu acompanhei ela diariamente, eu ia visitar ela para ver como é que ela estava, enfim, dei todo um suporte. E, e eu me lembro assim de várias coisas que aconteceram. Ela desencadeou até uma síndrome do pânico, ela não conseguia ir até a minha clínica, então eu tinha que ir em casa ver ela. E uma coisa que me marcou naquele momento foi a questão agora nada a ver, né, mas enfim, eu acho que uma lição que fica aqui é: nunca abandone os seus pacientes que têm complicação, né, eu já vejo casos que eu fico, assim, né, assustada, de pessoas que bloqueiam o paciente que tem uma complicação. Não, eu acho que a gente pode não estar preparado naquele momento para dar o melhor atendimento, mas a gente pega a mão do paciente e leva para alguém que esteja preparado. É isso aí. Né? Então, não abandonar, eu acho que é a primeira coisa que eu tirei como lição, tanto que eu não tive nenhum processo, enfim, foi tudo tranquilo. E outra lição é trabalhar com os melhores produtos. Porque no momento que tu tem uma complicação dessas, tu vai justificar para o teu paciente que tu estava usando o produto, sei lá qual, Xing XYZ. Ling? Não, né? Então, e assim, o suporte que também o próprio laboratório desse material dá, né, para, em casos desse porte. Então, assim, desde então, eu não entro na minha clínica materiais que não sejam, assim, os melhores hoje que existem, né? Então, eu falo isso em relação a toxina, preenchedores, a bioestimuladores, em função dessa complicação que eu tive em 2012. Né? Eu tive uma complicação que me gerou aí um transtorno muito grande e me marca até hoje, mas que me deixou esse aprendizado. E essa é uma ótima lição também para quem empreende, né? Principalmente para quem tem clínica. Tem pessoas que não são de clínicas que assistem, mas principalmente para quem tem clínica, tu precisa mapear os grandes problemas que podem acontecer. Por exemplo, não vai mapear que vai acontecer exatamente com este produto, mas tu pode mapear que quando acontecer uma situação dessa, como que eu vou resolver? Enquanto tem isso claro, tu não deixa o paciente na mão. Porque às vezes um paciente insatisfeito ou um paciente com problema, nesse caso foi um paciente com problema, se tu dá todo o caminho para ele, ele fica extremamente grato depois. Se for uma pessoa de bom senso, né? Fica extremamente grato depois. Então a gente não pode, né, de fato, largar as pessoas. Mas eu concordo contigo. Eu vejo muita gente que não está nem aí. Mas, de novo, volta para a questão dos valores pessoais. Por isso que a questão dos valores, às vezes a pessoa pensa assim, missão, visão e valores é algo que tu só coloca lá na tua parede, lá uma coisa bonita. Mas não é isso. Quando tu tem um entendimento claro e profissional de que aquilo ali é a tua base, tu entende que aquilo ali vai ser como tu vai resolver os problemas, vai ser como tu vai atingir teus objetivos, como tu vai atingir os teus sonhos. Então é muito profundo isso. Isso aí mostra exatamente a conduta honesta que tu teve. Né? Tu acabou te envolvendo além do comum. Né? E que bom que tu conseguiu resolver. E hoje, né, tu tem então essas duas clínicas. Como é que tu faz? Porque tu acaba atendendo bastante, tu tem a tua rotina pessoal também. Tem uma clínica que é longe, né? Longe assim, são 40, 50 minutos, dependendo se tiver tudo certo com o trânsito, né? Se não tiver um monte de obras. É isso. Então, como que tu consegue organizar a tua rotina para que tu consiga, de fato, ter uma vida pessoal equilibrada? Eu sei que para quem é empreendedor, às vezes a vida pessoal equilibrada é uma coisa meio distante, mas eu sei que tu equilibra muito bem. E como que tu faz, então, para conseguir, né, ter uma vida fora da clínica, mas ao mesmo tempo tocar duas clínicas ao mesmo tempo? Então, eu como boa capricorniana, né, o meu foco sempre foi trabalho, mas eu acho que é importante a gente equilibrar a vida pessoal, da vida profissional, da vida espiritual, né? Eu acho que são os 3 pilares hoje que a gente deveria equilibrar. Só que eu sempre foquei muito na parte de trabalho, né? Deixei um pouco a outra parte de lado. Mas isso eu comecei a resgatar no meio do caminho, né? Sim. Então, mas hoje eu vejo assim que é dedicação mesmo, é tempo, enfim.
é full time pensando nas clínicas. Uma vez uma amiga me perguntou como é que eu dava conta, dela me olhou, e dela olhou para mim e disse assim, tu deve passar o dia inteiro resolvendo problema. Eu disse, é o dia inteiro pensando, e qualquer lugar que tu entra, tu vê, isso aqui poderia ser uma ideia para o meu negócio. Então a gente está o dia inteiro, em todos os momentos, dentro nas férias, ou enfim, em outros momentos, sempre pensando no negócio. Né? Mas eu acho que é muito importante sempre pensar nesse equilíbrio, né? De não focar só em uma das pernas, né? Dos pilares, enfim, de desenvolvimento pessoal, né? Então, eu hoje depois busquei, então, equilibrar mais e não focar só no profissional. Totalmente. Isso aí a gente vê, né? Hoje tem muito guru da internet, né, que fica falando um monte de bobagem, que muitas vezes o cara fala esse tipo de bobagem, por quê? Porque ele só tem empresa de educação, ou porque ele nunca pisou numa empresa, nunca teve que pagar uma folha alta de funcionário, não teve que quebrar a cara aí realmente no negócio, então tem gente que fala muita bobagem. Então, a gente tem que ter um equilíbrio e ficar lá meditando 2 horas por dia, não tem que, né, tem que ter um equilíbrio em toda a tua vida. É difícil isso. É difícil acontecer. A grande realidade é que o empreendedor, ou o empresário, na verdade, quem está tocando o negócio, ele vai ter momentos que ele vai ter que desequilibrar. Não tem jeito. Ele vai ter que focar muito mais no negócio, vai precisar fazer a coisa acontecer, vai precisar perder o sono, vai precisar trabalhar até mais tarde. Essa é a nossa realidade. Agora, é uma constante objetivo de conseguir trazer esse equilíbrio, né? Eu vivo isso constantemente, né? Como eu falei, tenho hoje 200 colaboradores, 5 negócios diferentes, entre eles 8 clínicas, né? Um negócio digital que vem crescendo cada vez mais. E está sempre inventando novas formas de se diferenciar. É isso aí, é porque o empreendedor ele tem isso dentro do sangue, né? E a gente, bom, tu me conhece bem, muitas pessoas que me conhecem bem também, a gente não olha só para o dinheiro. Né? O trabalho ele não é só pelo dinheiro. Por exemplo, eu não levanto, hoje eu vou lá ganhar dinheiro. Né? As coisas acontecem, o dinheiro também é algo muito importante, tá? Mas não é somente por isso. Por exemplo, hoje eu estava feliz, estou super feliz, porque eu falei, hoje eu vou encontrar a doutora Giana. Que espetáculo, show de bola, faz tempo que a gente não se fala. Então, tem muito isso, né? Então, a gente tem muito esse lado de servir, de fazer as pessoas, né, crescerem também. Então, quando a gente tem negócio, quando a gente é líder, a gente precisa fazer isso com os outros também. Né? Então, tu vem conseguindo fazer isso aí já, eu admiro muito o teu trabalho, vejo que tu tem conseguido crescer cada vez mais, vejo que o quanto tu te esforça para fazer isso acontecer, porque tem muita gente que só quer o benefício. Mas que não é uma quer, consequência, né? Que é uma consequência, né? Então, isso aí realmente é muito, muito bacana a gente enxergar. Bom, a gente passou, como eu falei antes, né? Durante um tempo, eu e a doutora Giana, nós tivemos um tempo em que ela participou da minha mentoria. Isso há uns 2 anos atrás. Né? Então, ela já tinha alguns desafios, tinha coisas que ela queria melhorar. Ela é uma pessoa que busca, como ela falou, né? Essa questão do autoconhecimento e também trazer opiniões novas para o seu negócio, que esse é um outro grande código do topo. Tu trazer pessoas que pensam não somente diferente, mas que às vezes têm habilidades que tu não tem ou que tu não teve tempo para te desenvolver. Eu falo, né? Eu tenho 3 consultorias trabalhando para mim só no meu negócio digital agora. Por quê? Porque eu quero atalhar tempo, eu quero ganhar esse tempo, eu quero trazer a habilidade que eu não tenho, aquela pessoa vai me trazer mais mastigado, né? E eu vejo que vocês, né, tem uma equipe maravilhosa, tem pessoas que estão na liderança também operacional ali dos teus negócios, são pessoas muito boas. Mas qual uma mudança que tu enxerga, você falou, isso aqui foi muito positivo da época da mentoria, algo que tu gostou bastante que aconteceu no teu negócio? Uma coisa, né, assim, que dá suporte, né, para a gente conseguir administrar, às vezes, 2 clínicas, não tendo formação de gestão e nem administração, realmente são essa busca de mentores ou de suporte fora da clínica, né? E aí que a gente se encontrou, né, Samuel? Sim. Mas a gente manter uma clínica, mesmo que eu fosse uma gestora, uma administradora, né? Enfim, que eu hoje até me considero depois de tantos anos, mas a gente sempre tem que tentar buscar ideias novas, né, e visões diferentes. Então, mentorias, aconselhamentos, cursos, enfim, mesmo né, diferentes. Vai dizer, vai fazer de novo outra mentoria, mas assim, sempre são visões diferentes, né, e o aprendizado sempre é muito grande e
E a gente consegue sempre dar uma mudança de chave, porque tudo é muito dinâmico, né? A gente tem uma clínica, então, que tem 18, a outra 15 anos, inclusive agora eu estava falando com o pessoal do marketing. Eu digo que eu nunca precisei fazer um esforço para trazer clientes para dentro da clínica. Mas a partir do momento que a estética virou um comércio tão grande, que isso eu acredito que faz uns 2, 3 anos, onde a gente tem uma concorrência muito, né, até desleal, a gente pode dizer assim, a gente começou a ter que fazer um esforço maior de gestão, de números, de financeiro, enfim, de toda essa parte administrativa mesmo, né, de gerir um negócio. Então, isso há uns 2 anos atrás, foi quando a gente se conheceu, eu comecei a perceber que eu tinha que dar, então, uma mudada na parte da gestão para conseguir acompanhar essas novas tendências do mercado da estética que estavam surgindo. Então, é justamente isso, é esse dinamismo. Talvez aquilo há 2 anos atrás, já daqui 1 ano ou esse ano, já tenha mudado de novo. Sim. Então, vou dizer, mas vou fazer mentoria de novo com a mesma pessoa, mas é que ele está sempre se atualizando nisso, na parte de gestão e de novidades, e eu estou me atualizando na minha área. Não, né? E o mercado está extremamente dinâmico, né? É um ano para o outro, Sim, muda tudo. Eu vou te dizer que até agora tá com a IA, desde que chegou a IA, as coisas estão num ritmo absurdo. E tu sabe, hoje, uma semana, na outra semana eu disse, meu Deus, eu estava conversando contigo agora de uma ferramenta que eu utilizo para gerar os cortes de podcast, que antes a gente tinha que demorar um monte para tu escolher os cortes, como que vai funcionar. Agora tu tem uma ferramenta que tu aperta um botão, ela gera todos os cortes e ainda por cima posta para ti. Maravilhoso, né? Então as coisas estão acontecendo num ritmo absurdo. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu te uso como exemplo sempre para os meus mentorados, né? Encaminho o teu perfil, falo de ti sempre. Sou um exemplo. É um exemplo. Eu vou ter um evento aqui em Porto Alegre, presencial, eu vou te chamar lá para tu ir lá falar com o pessoal. Marcar presença. Vai ser ótimo. Vai lá falar para eles também. Que é que tu busca sempre trazer não só novidades da parte tecnológica, né? Mas tu sempre trouxe alguns tratamentos que se destacam dentro do teu negócio. Então, tu tem várias opções, mas tu tem alguns tratamentos que se destacam. Eu vejo que tu fala muito sobre o Morpheus, eu vejo que tu fala muito sobre o transplante de sobrancelha, né? Tu fala também sobre a blefaroplastia, alguns tratamentos que vêm sendo emblemáticos ali dentro da tua clínica e eu vejo que tem trazido grandes diferenciais. Então, assim, uma conversa que a gente já teve, né? Às vezes tá todo mundo olhando só para o mesmo lugar do mercado. Às vezes tu dá uma olhadinha, tu vira um pouquinho para o outro lado, tu acha várias oportunidades, né? Como que tem sido para ti os resultados com esse tipo de tratamento? Como que tem sido, não só do ponto de vista financeiro para o negócio, mas olhando para os pacientes, que eu vejo que tu tem casos excelentes com os teus pacientes. Então, eu né, sou uma apaixonada pela área da estética então eu estou sempre buscando novidade e o que eu posso agregar para o meu serviço. Às vezes eu acho até que eu ofereço serviços demais, mas é porque eu gosto realmente de estar sempre trazendo novidade. A tecnologia é uma coisa que eu gosto muito, né, de trazer, que o Morpheus, né, uma opção. Então, a gente está sempre buscando, claro que às vezes eu espero um pouco a tecnologia se estabilizar, provar o seu valor, porque, né, eu não sei, assim, se todo mundo sabe, mas esses tratamentos, esses equipamentos têm custos muito altos, né? Então, às vezes a gente tem que esperar isso realmente provar um valor e que dá um retorno, porque também eu não posso só botar o investimento sem ter um retorno, né? Então, isso também tem que ser avaliado a parte da gestão, não só a empolgação. Então, a gente tem que esperar isso e trazer para a clínica, né? Adoro trazer novidades e poder oferecer assim o que há de realmente de melhor e mais moderno para os nossos pacientes. O Morpheus, ele é hoje uma tecnologia bem consagrada para flacidez, né? Tratamento de flacidez associado à gordura, pequenos acúmulos de gordura. Então, para tratamentos, às vezes, de regiões corporais, assim como abdômen, culotes, glúteos, né, braços, tem um tratamento muito bom e, em alguns casos, a gente pode indicar também para tratamento facial, um rostinho mais cheinho, né, que queira perder um pouco mais de volume, e regiões de papada e pescoço também. Então, é um tratamento que a gente consegue hoje. Ele era um tratamento que era mais vinculado a bloco cirúrgico, né? Então, o paciente tinha que ir para um bloco, fazer uma sedação. Hoje a gente conseguiu trazer isso para dentro da clínica e com um resultado tão bom quanto o do bloco cirúrgico.
E o transplante de sobrancelhas é a minha nova paixão hoje, né? Pois é, eu vi que tá crescendo bastante caso, né? Isso é algo bem... Assim, ao invés de tu fazer só uma maquiagem ali, alguma coisa, como tem muito no mercado, consegue fazer uma coisa mais definitiva, né? É um tratamento, assim, que, claro que ele é bem artesanal, assim como o transplante capilar ainda, ele é um tratamento mais demorado, né, onde a gente tem que ter uma equipe grande, todo um processo e tempo para ser feito, ele é bem detalhado. O de sobrancelhas eu considero hoje até mais artístico do que um transplante capilar, né? Porque a gente tem muito do olho de quem está fazendo, da Sim. mão, né? Enfim, dessa parte artística. Então, ele é bem entusiasmante, né? Porque a gente consegue desde escolher, então, a seleção do fio que a gente vai implantar, o direcionamento desse fio, como o paciente quer mais ou menos o design dessa sobrancelha final, né? E claro que a gente tem que saber dizer não, né? Hoje Sim. teve uma paciente, esses dias veio uma paciente de quase 80 anos, que tinha o cabelo crespo, branco, e a posição do supercílio dela era muito baixa, e ela queria fazer transplante de sobrancelhas. Aí eu disse: olha, uma paciente de quase 80 anos, que vai ter que ficar alisando esse pelo, pintando esse pelo, cortando porque isso é um processo que Claro. depois tem que fazer, né? Depois do processo, o pelinho, ele continua crescendo, e se tu tem um cabelo ondulado, ele vai nascer ondulado, então tem que Sim. fazer o alisamento. Então imagina uma senhora de quase 80 anos, que ia ter que fazer todos esses processos, sendo que era mais importante para ela fazer uma elevação do supercílio. Eu disse para ela: vamos fazer um procedimento que vai te dar mais resultado. Era mais barato até para ela. Vê como a gente nem pensa só no financeiro, mas para ela era mais em conta e o resultado ia ser muito superior. Então, esse caso eu não indiquei. É. Às vezes o melhor é dizer não. Né? Às É. vezes o melhor é dizer não. E hoje a gente fala muito, tem um movimento, né, falando sobre o Quiet Beauty, né, sobre ser uma beleza mais não tão chamativa, né? É curioso que a gente vê as mulheres brasileiras passaram por um momento de grandes excessos, né, rostos extremamente masculinizados com tanto produto, né, e agora a gente vem com uma outra linhagem, um outro tipo de visão, né, uma busca mais de um rosto mais feminino, um rosto mais delicado, tem essas questões das tecnologias e produtos coreanos, né. Hoje tu oferece esse tipo de tratamento também na clínica? Então, eu acho que eu sempre fiz o Quiet Beauty desde sempre, né, eu sempre prezei pela naturalidade, pelo rejuvenescimento mais, não tão visível, aquela coisa não tão, ou na verdade a gente nem chama de rejuvenescimento, porque eu acho que essas mulheres que fizeram grandes transformações, elas buscavam mais embelezamento do que rejuvenescimento, né. Então, eu quero uma mandíbula mais marcada, um queixo mais Sim. pontudo, uma maçã mais, né, enfim, isso não eram nem mulheres velhas, né, ou que queriam rejuvenescer, elas queriam ficar mais belas, né. Então acabou que foi tudo muito excessivo, né, ainda se vê muito, né. Eu nunca fui dessa tendência, sempre busquei coisas mais sutis, mais naturais, pensando sempre mais na prevenção, né, e isso a maioria dos meus pacientes sabem, às vezes elas chegam lá com, preenchimento labial: quero mais boca", daí eu digo, daí elas já sabem que eu vou dizer não. Aí elas já começam: "Ai, por favor, queria mais um pouquinho". Não, tá no limite, mais do que isso vai ficar excessivo. Então, na verdade, a gente o cliente, enfim, o paciente, ele já seleciona também o perfil do médico, né, dessa linha, e acaba que meus pacientes nem a maioria, para não dizer que daqui a pouco tenha um ou outro que gosta dessa coisa mais exagerada, mas a grande maioria, 99%, são essa tendência do rejuvenescimento mais quiet beauty, da beleza mais natural, mais silenciosa, né, então é a grande tendência hoje, né, muita gente está tirando as demonizações faciais, são vários nomes, então as pessoas hoje estão voltando, né, para sua essência, né, para sua beleza mais natural, e uma coisa que está entrando muito agora é a gente chama de medicina regenerativa,
que são tratamentos, então, mais voltados a estímulo de colágeno, a regeneração de colágeno, né? Então, o colágeno que estava ali já meio, como é que eu vou dizer, meio capenga ali, meio arrebentado, ele faz uma regeneração, então, não só estímulo de novas fibras, mas também essa parte de regeneração, e hoje tem tecnologias para isso também. Né? O Volnilmer veio como uma tecnologia para regeneração. Foi um equipamento que tu investiu consideravelmente para trazer esse equipamento, né? Então traz algo realmente um diferencial para ti, né? O Volnilmer, então, veio hoje, né, como uma tecnologia inovadora, né? A radiofrequência focada, ela vem com essa tendência da medicina regenerativa sem precisar injetar. Né? Então, é um equipamento coreano, então vem com toda aquela experiência já que os coreanos têm e essa tendência deles também da beleza mais, apesar deles terem alguns excessos, às vezes em cirurgias, sim, mas eu vejo assim que eles têm uma coisa muito do cuidado com o rosto mais natural. Pele facial, né? Exato. Sim. Então, ele veio com essa tendência de resgatar células de colágeno, né? Então seria uma regeneração, assim como alguns injetáveis, porém ele não é injetável e sem recuperação, né? Então, sim, hoje ele é um equipamento que mudou bastante o mercado de bioestimuladores e bioregeneradores por ele não ser injetável e não ter pós. Perfeito, excelente. Bom, tem muita gente que acaba me seguindo no Instagram e também assistindo aqui no YouTube, né, no nosso canal, e que está numa fase, né, ou terminando a faculdade, ou que está né, já recém-formados, ou que estão iniciando até muitas vezes uma residência, né? E o que tu diria para essas pessoas? Olha, pessoal, pensem sobre isso, olhem para isso, para que eles tenham, né, uma vida profissional um pouco mais fácil, apesar de que a vida profissional é sempre complexa, tem vários caminhos, né? Mas o que tu diria para essas pessoas para que eles possam ter uma vida um pouco mais tranquila do ponto de vista profissional? Bom, eu acho que hoje o pessoal que está se formando, eles estão voando, né? Eles já chegam com o IA, com Instagram, TikTok, não sei mais o que, 1000 coisas, eles estão voando disparados. Mas eu acho que uma coisa que tem que prezar é justamente essa questão de pensar a longo prazo do teu paciente, principalmente em procedimentos estéticos, né? Então, ser mais cauteloso, né? Não pensar em grandes transformações, mesmo que às vezes o paciente queira seja mais cauteloso, faça as coisas mais ponderadas, né? Porque esse paciente que está ali, ele vai ser fiel a ti muitos anos. Porém, se daqui a pouco teve algum desentendimento, alguma coisa... eu vou inovar, vou fazer uma modinha nesse paciente, e daqui a pouco já... Enfim, né? Já perdeu a moda e o paciente fica com aquela modinha no rosto. Então, a gente sempre tem que pensar, porque os pacientes que são mais conservadores, eles tendem a serem mais fiéis. Né? Então, eu acho que a manutenção do cliente, a gente sabe que fidelizar um cliente é muito mais barato do que conquistar novos clientes, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse paciente e pensar nele a longo prazo e tentar sempre ser sincero, transparente e oferecer sempre o que ele realmente precisa pensando a longo prazo. Perfeito. Tu falou uma coisa importante do ponto de vista de negócio. Hoje eu vejo que muitos donos de clínica, eles ficam o tempo todo pensando em marketing digital. Marketing digital parece que vai resolver todos os problemas. Isso não existe, definitivamente. Hoje tem muito mais gente anunciando, está muito mais caro, está muito mais complexo, tem muita mais gente criadora de conteúdo com altas habilidades aí do ponto de vista de criação de conteúdo. Então, nós temos que olhar do ponto de vista de negócio, agora falando especificamente de marketing, não olhar exclusivamente, somente para o marketing digital. Marketing digital tem que ser uma fonte de atração de pacientes para a tua clínica. Então, o marketing digital, ele vai servir no dia a dia para anúncio, para geração de conteúdo, né, nos stories, no feed e tudo mais. Ok, isso tem que rodar, mas paralelo a isso tem muitas outras coisas acontecendo. E tu falou uma palavra excelente que é um paciente que já está contigo, né, fidelizar esse paciente. Porque o mercado é finito. Né? Se tu ficar só querendo trazer gente nova todo o tempo, tu não vai conseguir fazer o teu negócio prosperar. Agora, quando tu consegue trazer um paciente e tu trata aquele paciente da melhor forma possível, e eu conto para minha equipe, né, eu peço para que eles tenham o cuidado de
tratar as pessoas como se fossem pessoas da tua família, uma pessoa que tu ama muito. Quando tu tem esse tipo de pensamento, eu não tenho a mínima dúvida que tu vai conseguir fidelizar mais. Não precisa fazer grandes estratégias de fidelização. Trata muito bem teus pacientes, trata eles pensando que eles vão voltar mais ao longo do tempo, que eles vão te indicar outras pessoas. Então, tu tem aqui já o marketing digital que tu já faz, tu tem, né, a fidelização das pessoas que tu já tem, tu tem a indicação dessas pessoas que estão super satisfeitas junto contigo, tu tem também ações de marketing offline, não precisa ficar só no marketing online, olha para o offline, tem muita coisa fora das redes sociais também. Tem o posicionamento que tu precisa olhar também. Muitas vezes não é só fazer posts que vai fazer o teu negócio acontecer. Hoje em dia o posicionamento não é só tu tá bem arrumado e tirar foto e fazer vídeo, né? Tu sabe muito bem disso, sabe o esforço que é. Inclusive tu faz muito bem teus conteúdos, tu é super caprichosa nisso, as coisas acontecem todas juntas, né? Tu atende bem, tu faz bem teus conteúdos, né? Tu tem uma equipe muito boa, tu lidera, então tu falou várias coisas porque são uma engrenagem, as coisas andam juntas. Então, pensa sobre isso. Não olha somente para o marketing digital. O marketing digital é apenas uma forma de trazer pacientes. Mas agora, para tu conseguir fazer o teu negócio crescer, olha para todos os tipos de canais de atração que é o marketing. Eu vejo hoje o marketing digital, ele está muito focado na concorrência de preço. Né? Hoje, com tanta oferta de clínicas, enfim, às vezes a gente fica naquela guerra. Quanto custa? As pessoas só querem saber quanto custa, qual é o valor. Então, e muitas vezes, não é o valor que está contando, né? Não é o preço. Né? E sim o valor mesmo, né? Todo eu sou gringa aqui, eu tenho que cuidar com esses copos. Então é todo o valor agregado do serviço, a tua preocupação, tudo que esse paciente vai ter, né? Não, isso é muito importante tu falar, que é outra coisa que eu falo também. Tu vê, a gente vai conversando aqui e eu vou lembrando das coisas que eu falo, porque eu vivo essa realidade, quem tem clínica. Então, eu digo, todo dia de manhã eu boto o chapéu de mentor, todo dia eu boto o de dono de clínica, né? E tem uma coisa que eu falo que é, paciente que vem por preço, ele sai por preço também. Então, ele não é um paciente fiel. Quem olha preço, ele vai lá, consumiu contigo, ele é teu cliente, né? Ele não é teu paciente, é teu cliente. Ele vai lá, compra de ti, teu preço tá bom? Ótimo, vim aqui consumir. A partir do momento que o teu preço não é, às vezes está um pouco mais caro somente, ele só vai olhar para isso. E é mais ou menos, eu fiz um estudo, olhando para minhas próprias clínicas, que 20% mais ou menos dos pacientes, eles olham exclusivamente o preço. Agora, a grande maioria dos pacientes, eles olham para o valor. Ou seja, o que tu entrega de diferente. Isso está muito relacionado à oferta do que tu oferece. Né? Hoje, tu entregar um tratamento de boa qualidade, ele é obrigatório. Agora, a forma como tu embala isso também é importante. Então, isso tem muito a ver com o teu posicionamento, tem a ver com os benefícios que tu dá para o teu paciente atrelados àquele tipo de tratamento. Isso não necessariamente tem a ver com preço. Então, quando tu acaba focando exclusivamente no preço, né? A não ser que tu seja uma clínica focada em preço, mas como não é a maioria, né? Se tu foca exclusivamente nisso, só vai atrair esse tipo de paciente. O que significa? Que tu vai viver uma eterna luta, né? Tu vai estar sempre fazendo a bicicleta, não pode parar nunca, né? Caso contrário, tu acaba tendo um problema financeiro, né? Muitas vezes por conta disso. Então, é uma questão estratégica. E eu gosto muito quando a gente olha, mesmo para negócios que são de classe C, olhar para o valor entregue e o valor percebido do que tu entrega para as pessoas. E isso é o que eu acredito muito que vai fazer com que o negócio tenha, né, que ele vai prosperar ao longo do tempo e vai se diferenciar, vai chegar com 15, 20 e poucos anos aí de atuação. É uma coisa também que agora me veio, a questão da entrega. Hoje, com né, a quantidade de profissionais que tem nessa área, hoje é nossa obrigação entregar resultado para o paciente. Então, um paciente que ele entra na tua clínica buscando enfim, se sentir melhor, ficar com o rosto mais descansado, qualquer mais rejuvenescido, a nossa obrigação é entregar o resultado. Então, o resultado, ele é uma obrigação. O que é o diferencial? É todo o resto, né? A forma que esse paciente foi atendido, como a gente conduziu toda a indicação dos procedimentos. Indicamos um monte de coisa que ele não precisava, que ele, né, fizemos todo, enfim, desde a recepção, desde o agendamento. Então, tem todo um processo. E até tem um exemplo que eu ia falar agora, que era... eu não me lembro quando foi isso, mas teve um dia que tinha um paciente na agenda. Eu não me lembro por quê.
o que tinha acontecido, e daí a secretária me ligou: doutora, hoje tem um paciente na agenda, eu peço, que a gente estava pedindo bolinho e coisa, aí eu não preciso pedir bolo, né? E daí eu falei para ela, eu disse assim, gente, um paciente, ele tem a mesma importância do que os outros pacientes, então pode pedir o bolinho, tu vai atender ele da mesma forma, ele vai ter as mesmas, então a gente não pode também ter essa, vou economizar, hoje só vem um paciente, não, aquele paciente é importante. Sem contar que isso dá o exemplo para a equipe, né? E isso é cultura na prática, né? Hoje está muito na moda falar sobre a cultura do negócio, né? Mas a cultura é isso, é realmente tu implantar no teu dia a dia a missão, a visão, os valores, né? Então, por exemplo, quando tu enxerga a tua missão, que é entregar, né, o melhor para as pessoas, ou, assim, eu não me lembro exatamente qual é, mas entregar o melhor para as pessoas, né, que te buscam, é nesse detalhe. É no bolinho, é em fazer aquela experiência daquela única pessoa do dia ser realmente única, né? Independente se tivesse 15, 20 pacientes no dia, eu tenho certeza que tu olharia e faria o mesmo atendimento focado para cada pessoa como se ele fosse único, né? E esse é um grande diferencial. Sim. Esse é um grande diferencial, é por isso que as coisas vão acontecendo assim, por sorte, né? Por sorte tá dando tudo certo. Por sorte tá dando tudo certo. Eu não sei o que eu faço que dá certo. É isso aí, às vezes as pessoas olham, né? Atende muito bem, essa é apenas uma das coisas que é importante, né? Tem todo o resto. E olhando para o futuro, o que tu pensa sobre o futuro? Qual a tua visão? O que tu pensa para os teus negócios e para o futuro? Essa é uma coisa. Hoje, assim, eu digo que eu conquistei muita coisa, né? Que achei que talvez nem conseguiria chegar onde eu tô. E hoje eu começo já a pensar, meio que dar uma estabilizada, né? Que é algo importantíssimo também. Dar uma estabilizada, dar uma acalmada. Então, cada vez mais a gente foca em desenvolver mais processos para que as coisas funcionem mais de forma automática, né? Daqui a pouco colocar mais braços dentro da empresa para que ela consiga se manter sem eu estar lá tão incisivamente, né? Tão presente. Então, essa é a ideia para o futuro, né? É poder fazer essa... Até para que tu possa contribuir de outras formas, né? Às vezes quem tem clínica, ele fica muito focado na clínica. E não necessariamente o mundo restringe a isso, né? Tu pode ter outros negócios, outras coisas, outros tipos de colaboração, e eu não tenho a mínima dúvida. Eu sou um grande embaixador disso, né? Ter negócios que não dependam exclusivamente de ti. Isso não significa trabalhar pouco ou não trabalhar no negócio, ou somente ficar no estratégico do negócio. Isso não existe, né? Eu acho que quem empreende, quem tem negócio, precisa entender. Tu tem que estar na operação. Tu pode não estar presente no dia a dia da operação, mas tu está presente no teu negócio. Isso faz muita diferença e é isso que acaba trazendo bons resultados. Bom, a gente poderia ficar muitas horas aqui conversando, como sempre que a gente se encontra, a gente sempre conversa bastante. Mas é sempre um prazer te encontrar, gosto muito de ti, é uma pessoa muito, muito bacana, ótima empresária, ótima pessoa também. E eu sempre faço uma pergunta no final, né, para as pessoas que já vêm aqui para dar a sua contribuição. Tu falou sobre vários códigos do topo, várias coisas importantes que eu tenho certeza que as pessoas vão se beneficiar bastante. Que talvez eu tenha aprendido em algum lugar. Isso aí, em algum momento, é isso aí. Mas qual o principal código do topo? O que tu acha hoje assim, que tu fala, isso aqui é a minha marca, é a coisa que eu realmente acredito muito, que é a coisa que mais me fez chegar onde eu estou? Olha, são tantas coisas, mas eu acho assim que o principal é a questão realmente da honestidade, da transparência, né, com o teu cliente, com o teu paciente. Eu acho que isso não é só uma questão da estética, da medicina, né, mas é uma questão de qualquer negócio, onde tu trata o teu cliente, o teu paciente com transparência, não tentando sempre visar o dinheiro, ou esse mês estou precisando faturar, vou tirar desse aqui. Não, então assim, ele entender que ele pode confiar em ti, né, e criar uma relação duradoura, né, entre o profissional e o cliente, o profissional e o paciente. Eu acho que é o principal, código, acho que eu diria. Eu concordo contigo e, sem dúvida nenhuma, escrevendo o livro é uma das coisas que eu vou falar também, porque é uma coisa muito importante para mim também. Porque no fim das contas, a questão do dinheiro, a gente vai se esforçando, vai fazendo as coisas, vai arriscando, vai errando, vai acertando, as coisas a sorte vai acontecendo, como a gente falou agora há pouco, né? Mas no fim das contas, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer é tu já ter uma capacidade financeira boa, mas tu acordar todo dia só pensando no dinheiro.
Eu acho que essa é uma das coisas piores que pode ser, né, uma infelicidade de só olhar pensando, hoje eu só vou levantar para fazer dinheiro. E aqui a gente está falando, né, realmente que... Ou às vezes acordar pensando que alguma coisa que tu está fazendo errado pode estourar a qualquer momento. Sim, exatamente. Então, Do deitar a cabeça no travesseiro pensando, ok. Eu fiz isso hoje. Não só também de enganar, mas às vezes está... Eu já vi, na parte da estética, já vi gente injetando um material, dizendo que era outro, né? Fazendo um material mais barato e estava vendendo como sendo um material mais caro. Gente, imagina isso a longo prazo. Algum momento não tem como dar certo. É. Não tem como dar certo. Então, aqui a gente fala sobre legado, sobre reputação, sobre... de fato, assim, entregar uma coisa de bom para as pessoas, né? Então, a honestidade, a transparência, eu levo muito a sério. E por isso que a gente está aqui, porque a gente, né, se conecta, se identifica com as pessoas. Eu tenho certeza, né, que vocês puderam tirar muitas lições, né? E a gente vai cada vez mais trazendo isso, porque a gente tem que alimentar um ciclo virtuoso com pessoas que realmente têm feito diferente, que são pessoas boas e que estão entregando o que é realmente o melhor para o mercado. Então, quero te agradecer novamente, foi um prazer estar contigo. Espero que tu tenha tudo de bom sempre na tua vida aí, profissional, que tu consiga crescer cada vez mais, deixar cada vez mais as pessoas mais bonitas, mais, né, com a autoestima elevada, porque a autoestima não é somente por conta da beleza, assim, até uma questão mental das pessoas, como as pessoas se enxergam, né? Então, que tu consiga seguir entregando essa que eu sei que é a tua missão e tu seja cada vez mais feliz aí, uma pessoa que merece muito e te desejo tudo isso do fundo do coração. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e aprendendo sempre, né? E conto contigo sempre, né? Nas clínicas, esse nosso processo dinâmico aí cada ano tem que estar se renovando, se reinventando, então sempre estou contando contigo para isso. E autoestima, eu aprendi que não é uma coisa supérflua, né? O tratamento estético não é um tratamento supérfluo, ele é essencial. E a partir daí que eu comecei a me dar conta que eu tinha direito de cobrar para isso. Sim. Antigamente eu achava que eu não podia cobrar, que eu dizia, mas é bobagem, o paciente vem aqui, né? Eu não vou cobrar para... Eu me sentia às vezes, né, que era supérfluo. Então, a partir do momento que eu me dei conta da importância que é a autoestima na vida das pessoas, para o profissional, para o pessoal, para tudo, como isso faz a diferença, né? Eu entendi que a gente pode, então, cobrar para isso, né? Mas não pensar só no dinheiro, mas enfim, mas ter um retorno financeiro em função da estética. Isso acaba envolvendo a própria pessoa, sua família, colegas de trabalho, todas as pessoas que essa pessoa convive também. Né? E a gente acaba trabalhando com o ciclo do bem, né? Que é a melhor coisa do mundo que existe, né? E ainda ser bem recompensado por isso, né? Então, pessoal, tudo de bom para vocês também. Espero que vocês curtam, compartilhem, sigam o canal e vamos em frente com os códigos do topo.